Olá, o título do nosso trabalho é Memórias Interfaceadas, os museus entre bits e bytes. O trabalho discute questões relativas ao interfaceamento da memória no ambiente das redes e pontua ações referentes ao museu no digital e aos acervos em rede. O avanço das tecnologias, que trouxe inúmeros benefícios às instituições culturais, melhorou na velocidade dos processos de comunicação e de acesso à informação no âmbito das instituições museais, permitindo o estreitamento com o público e expandindo o alcance de seus objetos, principalmente por meio da digitalização e disponibilização desses acervos e da consulta online, né? O digital e o novo boom da memória. Desafios para os museus. Para Hoskins, embora o terceiro boom da memória se sobreponha ao segundo, para ele, é a virada conectiva que o torna distinto da formação do presente. Segundo ele, a mídia digital inaugura o terceiro boom da memória, impulsionado pela conectividade móvel, né? Ou seja, para ele, nós estaríamos vivendo nossa maior conectividade do passado com o presente, né? E que, a longo prazo, isso irá requerer novas interrogações, né? Sobre isso, ele esclarece que essa virada trará uma mudança ontológica no que a memória é e no que a memória faz, paradoxalmente, tanto prendendo quanto desamarrando, né, o passado. Ela reestruturou a memória, libertando-a dos limites tradicionais do arquivo espacial, da organização da instituição, e distribuiu-a continuamente por meio de uma conectividade entre cérebros, corpos e vidas pessoais e públicas. Essa abertura de novas maneiras de encontrar, classificar, peneirar, usar, ver, perder, abusar do passado, tanto aprisiona quanto liberta. A lembrança e o esquecimento, né? Dessa maneira, podemos dizer que essas mídias digitais, elas ressuscitam o passado desbotado de velhos amigos de infância, e de tudo que poderia ter sido esquecido, né? Para ele, o digital revela novas memórias, revela memórias estranhas e intragáveis, mas que também transcendem o tempo. E que agora essas memórias elas se reconectam, se reimaginam e se constroem novamente como um arquivo do presente. E as novas tecnologias elas abriram possibilidades que vão desde a realidade virtual, realidade aumentada, digitalização dos objetos, passando a assumir novas formas, funções e ressignificações, né? Segundo alguns pesquisadores, os anos 90 eles foram decisivos para os museus, né? O ano de 95 foi um ano decisivo. Este foi o ano em que os museus começaram a produzir websites, né, em números expressivos, e essa foi a primeira presença online dos museus dentro desse aspecto, né? Os museus eram e ainda são atraídos pela capacidade da internet de alcançar um grande número de pessoas, de levar informações, interações, mesmo experiências, para além das limitações geográficas. A entrada dos museus no ambiente digital, eles nos revelam uma tendência importante, né? Os museus, eles começam a interfacear os seus acervos. Conforme Miranda, 2020, em 1995, 120 museus possuíam sites. Em 96, esse número saltou para 630. E em 97, o número de museus com sites já ultrapassava a marca de 1.200. Ao longo das últimas décadas, a web foi se transformando, né? E as instituições culturais foram se adaptando ao ambiente digital. Nos anos 90, tínhamos a chamada Web 1.0,
com páginas estáticas, onde o usuário ele não criava os conteúdos, né, nem interagia. A comunicação se dava de mão única. Com a Web 2.0, é iniciada em meados de 2004, temos o início das redes onde o usuário publica, produz, compartilha e já nesse momento existe uma comunicação bilateral. Hoje vivemos um momento de transição da Web 3.0 para a Web inteligente, para a Web semântica, com uma Web 4.0 simbiótica. Temos a interação e diálogo entre máquinas, humanos, Big Data, memória, observando as transformações ocorridas pelo advento dos computadores e da internet, é possível falarmos em um museu interface, ou melhor, em memórias interfaceadas, né? Que é o que foi proporcionado pelo ambiente das redes, das interfaces gráficas visuais, né? O museu interface, ele seria esse museu que implode o cubo branco, né? E se alastra para além das paredes, de pedra e cal. Um museu nas redes, ou como alguns autores costumam chamar de museu sem parede, muito impulsionado pela cultura da interface, como já pontuava Johnson. Sobre as interfaces, Lev Manovich, ele introduz o termo interfaces culturais para descrever interfaces usadas pela hipermídia autônoma, CD-ROM, DVD, títulos, jogos de computador, objetos, né? E ele já chamava disso de interfaces culturais, né? E de como essa interface humano-computador está se complementando com a interface humano-computador-cultura, que ele abreviou de interface cultural. Nesse momento, né, a obra museológica ela passa a ser compreendida através de um processo de desmaterialização, ou seja, o objeto de uma coleção, ao ser digitalizado, ele passa a ser integrado ao ambiente das redes, passando a ser constituído como uma informação, né? Ou seja, o acervo em rede, ele se potencializa com uma maior participação do público, né, através desses objetos digitais. Destacar duas iniciativas no trabalho, é a iniciativa que foi desenvolvida na França, né, de digitalização de acervos. Trata-se do relatório sobre a restituição do patrimônio cultural africano, realizado pelo acadêmico e escritor senegalês Felwine Sarr e pela historiadora francesa Bénédicte Savoy, que foi publicado em 2018, com versão em inglês e francês, né? O relatório foi encomendado pelo governo do presidente Emmanuel Macron, com o objetivo de avaliar a história e o estado atual das coleções de obras de arte africanas de propriedade pública e que foram originárias de aquisições ilícitas ou contestadas, bem como um plano de etapas e subsequente eventuais restituições. Aí a gente tem um site que foi feito uma cartografia onde todas essas peças foram catalogadas e distribuídas, né? E para que fossem, para que retornassem aos seus lugares, né? Todas essas que foram adquiridas de forma ilícita. Então, a gente tem uma cartografia dessas coleções de objetos da, da África e da Oceania na África.
Meu Deus, eu quero voltar, não volta. Que mobilizem essas coleções em pesquisas, propondo recortes temáticos, tipológicos, né? A contribuição do tema acervos em rede, ele primeiro situa-se na atualidade do assunto, principalmente quando se pensa em museu nas nuvens, sendo importante refletir e entender como esse processo se dá e que tipo de contribuições ele pode trazer às instituições museológicas, museais no contemporâneo, sem deixar de pensar, inclusive, como esses fluxos e processos se darão no âmbito das tecnologias e da obsolescência programada. A digitalização dos acervos se mostra uma possibilidade de educar a partir dos acervos, transformando esses acervos em objetos digitais que ampliam o potencial de socialização dos objetos. Esse viés traz impactos importantes para a educação museal, né? Trazendo uma visão ampliada de museu e patrimônio e potencializando a ideia de um museu integral. Deste modo, é preciso reinventar os meios, criar condições e propiciar novos caminhos, gerando novas experiências e alargando as dimensões conceituais da museologia e do design de interface.